Muito bem, então, pessoal. E aí, agora a gente vai abordar os créditos básicos do regime monofásico e colocar um pouquinho dos créditos judiciais e dos créditos administrativos, tá? Não vou entrar, obviamente, no mecanismo de apuração, porque não é o objeto aqui do curso de vocês. Aqui é recuperação de crédito. Para fazer apuração, é lá no nosso curso de PIS e COFINS e Imposto de Renda, que é a especialização em tributação federal. Mas é importante a gente entender aí o que vem a ser um regime de tributação monofásica, que a gente também conhece aí como tributação concentrada. E por que ele chama de tributação concentrada? Porque ele vai centralizar, né, aqui no primeiro elo da cadeia, isso que ele chama aqui, né, tributação concentrada. Ele vai centralizar aqui no primeiro elo da cadeia toda a tributação do PIS e COFINS para as operações subsequentes. É uma forma, podemos dizer assim, que é uma forma muito parecida com a substituição tributária do ICMS, em que eu concentro no industrial importador a primeira fase de tributação, atribuindo, no caso da substituição tributária, MVAs que vão cobrir todo o ciclo econômico do produto até a chegada dele na mão do consumidor final. Já aqui, no PIS e COFINS do regime monofásico, ele não trabalha com MVA, com margens, mas ele vai trabalhar com alíquotas majoradas, né? Ele vai trabalhar aqui com as chamadas alíquotas diferenciadas, que são maiores do que as alíquotas habitualmente atribuídas no regime não cumulativo. Note que, embora seja uma modalidade diferente, ela está inserida também no campo da não cumulatividade, de forma que as empresas do monofásico também têm direito aos chamados demais créditos, digo isso em relação ao comerciante revendedor, em relação a esses créditos que a gente acabou de abordar do regime híbrido, e ele terá que fazer também o cálculo com base no regime híbrido. Então, ele centraliza, né? Concentra aqui, e as saídas dos comerciantes atacadistas serão tributados a alíquota zero, tá? Mais ou menos como funciona aí o nosso mecanismo da substituição tributária. Então, a previsão legal não são para todos os tributos, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Destaque: o sistema monofásico não se confunde com os regimes de apuração cumulativo e não cumulativo das contribuições, podendo abranger contribuintes de ambos os regimes. Então, você pode estar no cumulativo e não cumulativo, o regime, né? E o seu produto, o seu segmento ser tributado no monofásico. Por isso que ele fala: o contribuinte poderá estar no regime não cumulativo ou cumulativo e ter parte ou total das suas receitas com base no regime monofásico. Então, o monofásico ele é uma forma de tributação dentro do regime cumulativo ou não cumulativo, tá? E os produtos que estão sujeitos à tributação monofásica estão lá na Lei 10.147 de 2000, combustíveis, farmacêuticos, perfumaria, máquinas, veículos, autopeças, bebidas e embalagens. Notem vocês aqui que sempre com alíquotas maiores do que as comumente que nós utilizamos nos regimes cumulativo e não cumulativo, 3,65 e 9,25, respectivamente. Nós teremos aqui alíquotas maiores, por isso que a gente chama de alíquotas majoradas. No gráfico, ilustrando aqui o gráfico, vou pegar aqui o desenho, nós temos essa situação.
eu vou ter aqui o fabricante, né? Fabricante, e ele vai produzir. Então, aqui, ó, em relação às aquisições do fabricante, ele estando no regime não cumulativo, ele vai tomar o crédito, tá? Porém, olha o crédito que ele toma. Ele toma o crédito aqui de 9,25. Ele vai dar uma saída maior, com alíquota majorada, porém, o crédito é 9,25 para o fabricante, tá? Estando ele, obviamente, no regime não cumulativo. O revendedor, por sua vez, terá saída tributada alíquota zero, tá? Temos aqui um outro slide. Na saída do revendedor, será alíquota zero. Em relação às entradas, ele não poderá tomar o crédito, o revendedor, ok? Ele não poderá tomar o crédito. Por quê? Porque já foi tributada aqui, ó, uma alíquota majorada, tá? Então, em síntese, vocês têm que analisar, se tiver no campo levantando crédito, se você está na situação de fabricante ou de revendedor, tá? Na condição de fabricante, você vai poder apropriar os créditos normais, estando no regime não cumulativo, obviamente. Só que tem que tomar atenção que o crédito é 9,25. A não ser que você compre um item que também é um produto monofásico, é de um outro fabricante. Então, um fabricante para fabricante de monofásico, ele pode, e ele utiliza aquele item no processo industrial dele, aí o crédito é pela alíquota do monofásico. Por isso que também este é um ponto no checklist de levantamento de crédito. Quando eu sou fabricante e estou comprei um item de um outro fabricante que está no regime monofásico e ele tributou a alíquota majorada, neste caso, especificamente neste caso, eu tomo crédito pela alíquota majorada. Então, este é um ponto de atenção, tá aqui, né? A gente gosta sempre de destacar isso, porque deve estar no checklist de vocês, tá? Isso aqui deve estar no checklist de vocês. Quando você comprar de outro fabricante, aí você vai aproveitar a alíquota, tomar o crédito desse item pela alíquota do regime monofásico. Perfeito? Então, aqui, para sintetizar, como a gente falou, toma o crédito a 9,25, tá? Apropria o crédito a 9,25 e dá a saída tributada pela alíquota majorada, ok? Se eu for fabricante e estiver comprando de outro fabricante e utilizar este item na minha industrialização, aí sim eu tomo crédito aqui, ó, pela alíquota majorada. Por isso que este ponto é um ponto do checklist de levantamento de crédito quando você vai para uma empresa que tem regime monofásico dentro da apuração não cumulativa. Bacana, pessoal? Esse é um ponto que passa batido aí no levantamento de crédito, tá? Aí, como fica a situação do revendedor? O revendedor que comprou com alíquota, do fabricante com alíquota majorada, ele vai promover a saída subsequente à alíquota zero, uma vez que a alíquota que foi tributada no primeiro elo da cadeia serve para todo o ciclo econômico do produto até o consumidor final. Igualzinho funciona como a substituição tributária do ICMS. Porém, fica garantido para ele os créditos chamados demais créditos, né?
Então, está aqui aqueles demais créditos. Então, ele foi para campo, a empresa é revendedora no regime monofásico. Quais são os créditos que eu tenho que analisar? Todos aqueles outros créditos que não estão ligados diretamente ao produto revendido. Então, aluguel, ativo imobilizado, e aí também utilizando um critério de proporcionalidade, caso eu tenha receitas tributadas pelo regime monofásico e receitas essencialmente do regime não cumulativo, ok? Vai para o checklist também de levantamento de crédito, tá? Porque não é porque a empresa é comercial no monofásico que não toma nenhum crédito, ela vai tomar o crédito proporcionalmente às suas receitas em relação aos itens que ela utiliza e que são permitidos pela legislação, ok? Isso já está tranquilo, já está solidificado essa permissão pelos entendimentos da Receita Federal. Como fica, então, aqui, ó, a situação do revendedor? Ele compra, não toma crédito, ele não toma o crédito, tá? A não ser em relação aos demais itens dos incisos 1 a 11 do artigo 3º da 10833, e da saída tributada à alíquota zero. Ponto de atenção no levantamento de crédito, tá? Verificar esses demais créditos se eles não estão sendo aproveitados quando eu sou revendedor, ok? Mas todo aquele processo que a gente fez de levantamento de crédito na aula anterior. Se eu for fabricante no monofásico, mesma coisa. Eu pego todo aquele checklist que a gente viu na aula anterior, de identificação, mapeamento de fluxo, etc, etc. E um dos pontos que eu vou acrescer é verificar se estou comprando produtos dentro do regime monofásico, de outra empresa do monofásico, e estou tomando crédito pela alíquota majorada e não pela alíquota corrente de 9,25. São os dois itens que nós acrescentamos ao checklist de verificação em relação a tudo que a gente já viu de PIS e COFINS de levantamento de crédito na aula anterior, tá? Existem discussões judiciais, três grandes discussões judiciais envolvendo crédito do regime monofásico, tá? A primeira delas existe uma tese que, mesmo estando no regime monofásico, o revendedor tem direito ao crédito das compras, das aquisições desses produtos. E por quê? Porque a tributação à alíquota zero garante a manutenção do crédito, como assim o é em outras situações semelhantes, como o rate, por exemplo, como repetros, ou situações ou regimes especiais que a saída subsequente do revendedor também é tributada a alíquota zero ou suspenso, mas a legislação garante os créditos. Essa tese ainda está em discussão, tem uma decisão favorável, mas ela ainda é muito precoce para poder a gente saber se de fato esses créditos serão mantidos. Então, essa é uma tese. A segunda tese diz respeito ao crédito, a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS. Consequentemente, isso, se você retroagir, ele vai virar um crédito judicialmente, né? Porque pagamento indevido é maior, ele vai virar um crédito. Como o objeto do nosso curso é crédito, essas discussões judiciais são importantes quando você estiver nesse cenário de monofasia, entender esses cenários judiciais e colocar também como disponíveis para a tomada de decisão do cliente. Por isso que a gente falou, e estudou bastante lá atrás, nas aulas anteriores, a questão da jurisprudência, o posicionamento. Senhores, isso é muito importante. Vocês saem na frente de outros profissionais, acompanhar o que está acontecendo no cenário jurisprudencial. Willy, com relação a essa exclusão do ICMS-ST... Desculpa, não entendi.
Com relação a essa exclusão do ICMS-ST... Natália, fala mais perto, tá bem ruim seu áudio. Espera aí, que eu vou tentar falar. Melhorou? Bem pouquinho, mas pode falar. Com relação a esses créditos de ICMS-ST, a gente não considera ele na base do PIS e COFINS, né? Ele e o IPI. Por que ele seria excluído de novo? Excelente pergunta. Vamos lá. Por isso que vocês tributaristas, nós tributaristas, a gente acaba percebendo que o mundo tributário ele é um Lego gigante onde todas as peças vão se encaixando e vão resultar num monstro lá na contabilidade, no resultado da companhia. Então, o tributário está totalmente conectado. Quando a gente fala que o ICMS, vamos admitir que essa operação aqui fosse tributada pelo ICMS-ST e tem uma grande possibilidade de ser. Por quê? Porque a maior parte dos produtos que estão no regime monofásico estão também na substituição tributária. Por isso que essa tese é importantíssima. Vamos admitir o seguinte, que esse cara aqui, ó, vamos até usar aqui as habilidades de desenho que eu estou desenvolvendo. Sensacional. Vamos supor aqui, ó, que esse cara, ele vendeu e está no regime de substituição tributária. O que ele fez aqui? Ele colocou o ST. Tá? Então, certo. Ele veio aqui e colocou a substituição tributária no preço. Certo? Quando ele fez isso, claro, a legislação fala que ele pode excluir esse ST da base de cálculo do PIS e COFINS dele. Na verdade, não ingressou, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, não compõe a receita, o ICMS-ST, tá? A receita bruta, tá? De forma clara lá na 12973, e a gente já viu isso. Beleza, é verdade. Só que quando ele coloca isso aqui no preço, essa diferença de esse ICMS, que o cálculo do ICMS-ST, não foi tributado pelo PIS e COFINS aqui, mas ele está influenciando o valor de saída desse cara aqui, ó, para o consumidor final. Aquela diferença que é o ICMS-ST, ele está aqui, ó, no preço do cara. Quando eu formei o meu preço, obviamente é como se fosse não, é o ICMS normal. Se não tivesse substituição tributária, esse valor que foi recolhido aqui, essa aqui é a tese, tá? E eu concordo. O valor da substituição tributária que foi cobrado aqui é o valor do ICMS que esse revendedor aqui iria pagar, esse cara aqui iria pagar, caso não houvesse substituição tributária. Então, vamos supor aqui, ó, fez o cálculo do MVA, aplicou, deu R$50 de ST. Se não tivesse a substituição tributária, esses R$50 seria pago pelo revendedor. Ele iria pagar. E como ele iria pagar, está influenciando aqui, ó. Então, ele está na base de cálculo do PIS e COFINS aqui. Quem pagou foi esse cara. Mas esse valor influenciou a minha formação de preço aqui, porque o fato de não ter o destaque do ICMS pelo substituído não significa que a operação não está sendo tributada. Ela foi tributada. Só que sim, ela foi faz tributada sentido. Lá atrás. Perfeito? Sim, faz sentido. Então, seria só a partir do próximo da cadeia, né? Quem tem direito a excluir da base de cálculo não é esse cara aqui. Não é o fabricante, é o próximo da cadeia. Isso. Entendi. Faz sentido mesmo. Por isso que você... Interessante isso. Por isso que você, quando for para campo levantar crédito tributário no revendedor monofásico, que tem ST, esse ponto tem que ser oferecido para o cliente. Olha, se não me engano, saiu uma decisão recente agora, eu não tive tempo de colocar aqui ainda, mas vou passar para vocês. Se não me engano, tem uma decisão da primeira turma favorável e da segunda turma desfavorável em relação a esse ponto no STJ. Mas eu confirmo como está o posicionamento jurisprudencial, porque eu acho que essa semana que passou agora. Eu separei aqui.
Essa é a segunda tese. A terceira tese, que também faz sentido, depende da forma como você vai contabilizar isso, é que o ICMS-ST para esse cara aqui seria custo, né? Uma vez que ele não vai recuperar ou não vai fazer ressarcimento, nada disso. Se ele tratou contabilmente como custo aqui, se ele tratou contabilmente esse ST aqui, ó, como custo, ele vai influenciar a formação de preço. E se ele tratou isso como custo, ele toma o crédito deste valor da ST destacado aqui no preço do fabricante, tá? Aí é o inverso. Eu não peço a exclusão do ICMS ST da base de cálculo do revendedor. Eu tomo o crédito na entrada. Então, a nota fiscal veio aqui com R$50 de ICMS ST. Ele teria o mesmo efeito que tem o IPI, no caso do revendedor. O IPI não é custo no revendedor? Sim. Ele teria o mesmo efeito. Se eu trato contabilmente esse ST destacado na nota do fabricante, que vem para a empresa revendedora, com destaque da ST, seria passível de crédito. A Receita já se posicionou em solução de consulta falando que não é, mas a discussão judicial, há discussões judiciais no sentido permissivo, mas a jurisprudência também ainda não está totalmente formada. Então, tem que estar no seu checklist para oferecer isto para o cliente como alternativa, porque quando você vai para campo no monofásico, a gente acha que não tem crédito, mas olha o campo que a gente tem para discutir judicialmente. Eli, mas a tese é favorável, desfavorável, como é que eu acompanho, qual que é o instrumento jurídico? Pessoal, por isso que eu falo, cada vez mais, e eu vejo sempre vocês aqui com a gente, os meus 20%, que eu chamo, The Gladiators. O Lula foi chamado pela BBC de The Gladiator, agora na entrevista, né? Eu gostei desse termo, The Gladiator. O gladiador. Jesus, esses caras são tudo doidos. Enfim, voltando para cá. Tudo chapado. É importantíssimo vocês entenderem para poder ficarem mais robustos no momento ou de discutir quando vierem oferecer isso ou de propor isso vocês no papel de consultores internos dentro das companhias. De forma que eu recomendo fortemente que vocês venham fazer com a gente o curso de processo administrativo judicial tributário. A gente vai discutir as principais teses, o que para em pé, o que não para em pé, como é que faz do ponto de vista fiscal, para que vocês fiquem robustos nessa parte judicial. Não vou ensinar ninguém a fazer peça. As principais a gente vai dar uma passada, principalmente a questão do mandado de segurança, né? Mas é entender como que o mecanismo judicial e administrativo tributário influencia o dia a dia de vocês. Aqui a gente tem como consultor falar, entra com a tese, entra. De que forma? Dependendo da situação, vamos caminhar para o mandado de segurança. Se faz mais sentido o mandado de segurança, porque não tem ônus de sucumbência, etc, etc. Ou dependendo da situação, uma anulatória de inexistência de relação jurídico-tributária. Depende do contexto. E é isso que eu queria passar para vocês neste curso de processo administrativo tributário, que eu recomendo fortemente para vocês dominarem também esse ponto que vocês veem, ó, é tudo conectado. A gente está falando de PIS e COFINS, de crédito, levantamento de crédito PIS e COFINS, e entrou aonde? CMS-ST. Olha que negócio maluco. Quando vai ser esse curso, Eli? Oi? Quando vai ser esse curso? Vai ser, acho que em agosto. Se não me engano, preciso olhar no calendário, mas acho que vai ser em agosto. E vamos ter 2 turmas também. Agora sempre tem 2 turmas, tá, pessoal? Vai ter a turma presencial, se Deus quiser aí, e vai ter a turma Zoom também, como a gente está fazendo aqui. Aí é preferência de cada um.
Ô, Eli, Sim, a gente está falando aqui sobre, que nem você falou, acabou caindo no ST, né? uhum. A mesma sistemática, a mesma linha de raciocínio vai utilizar para o PIS e COFINS mesmo, que o fabricante pagou pela alíquota majorada lá no início, então o revendedor, teoricamente, ele também teria direito à tomada de crédito. Teria, mas não pela forma que hoje se encontra a legislação do monofásico, ele não toma o crédito, que é igualzinho como acontece na substituição tributária. Eu compro do fabricante, sou substituto tributário, não tomo o crédito e dou a saída sem o destaque. Mas não significa que essa saída sem o destaque não sofreu tributação, sofreu lá atrás, assim como é no monofásico. Sim, mas a mesma linha de raciocínio vai ser utilizada para o PIS e COFINS, é isso? Exatamente. Tá. Mas aí a tomada de crédito, no caso, ela seria pela alíquota majorada ou pela alíquota do lucro real lá? No caso do revendedor, seria pela alíquota que está sujeita ao não cumulativo, os 9,25. Ah, Nessa tá. questão da tese, né? Tá. Porque a sua saída vai ser tributada, em tese, seria tributada também a 9,25. Aham, entendi. Na verdade, a alíquota majorada ali só toma crédito mesmo naquela situação do fabricante, né? O fabricante comprando de outro fabricante na alíquota do monofásico. Exatamente. De Tá, fabricante para fabricante. obrigada. Imagina. É interessantíssimo esses pontos, professor, né? eu queria Oi. agradecer, porque realmente essa questão do revendedor, falando assim na prática, no dia a dia e colocando exemplos, fica mais claro para nós, porque eu vi realmente aí na mídia, está se falando muito, né? Eu digo na mídia, nossa, né, de contabilidade, tributário, falando-se muito sobre essa exclusão do ICMS-ST da base de cálculo, né, do PIS/COFINS. Agora ficou realmente muito mais elucidado, né? Porque como a gente não está, pelo menos eu nunca tive cliente, nunca tive na pele, né, como um revendedor, não fazia muito sentido porque não está muito no dia a dia e nunca tinha parado para raciocinar. Mas agora ficou claro e aí só para incrementar e confirmar aqui, né, validar o entendimento, seria por quê? Porque quando a gente compra para revender com ICMS-ST, na hora de fazer a nossa formação de custo do preço, enfim, da precificação, esse ST entra, né? Então, você está o quê? Com um produto muito mais caro, majorado. Então, obviamente, isso vai como uma receita, e na hora de você apurar o seu PIS/COFINS, né, você vai ter aquela receita bruta, né? Agora realmente ficou mais elucidado. É exatamente isso. É porque as notícias saem, mas ninguém fala nada, né? E fica estranho realmente, como a Natália colocou, mas não entrou na base de cálculo do PIS e COFINS, por que eu vou excluir? Na verdade, quem vai fazer essa exclusão, porque a gente está influenciando na tributação do PIS e COFINS na saída, né, pelo revendedor, embora seja a alíquota zero, mas ele tem uma influência ali da composição, a tributação está influenciando diretamente a composição de preço. E aí a gente sempre chama vocês, assim, a gente desenha, por isso que, assim, pessoal, os nossos cursos vocês vão observar cada vez mais, a gente se distancia um pouco dessas questões de obrigações acessórias, porque a minha visão, né, de tributarista, de gerente, de líder de equipes aí, eu sempre quis e quero profissionais pensantes. E hoje vai até ao encontro porque a gente cancelou o curso de SPED, porque eu acredito, assim, de forma bem convicta que o SPED ele vai chegar num momento de tanta robotização que quem vai mandar a guia para você é o fisco, de tantas informações. Ou nós caminhamos para um processo evolutivo como profissionais, como eu falei para vocês, ou a gente está fora do mercado, a gente como um todo. Nós, claro, os 20% estamos aqui no sábado de manhã, discutindo esses temas
riquíssimos, né? E super conectados. Então, cada vez mais eu vou construir cursos e treinamentos focados na parte estratégica e se distanciando do aspecto mais, não do operacional, que o operacional é importantíssimo, mas desses processos mecânicos e robotizados. Eu quero que vocês sejam geradores de resultado, agregadores de valores, trazer a área tributária para a evidência e o trabalho de vocês. Esse que é o nosso papel na Academia Fiscal. Formar profissionais de alta performance dentro da área tributária, fiscal e contábil. E profissional de alta performance é aquele que traz resultado. E você ficar até 11 horas da noite, 11h30, entregando, validando o SPED, amarretando o TXT, ninguém está vendo isso. Ninguém está dando, o seu trabalho não está gerando visibilidade nenhuma. Este processo aqui vai gerar visibilidade para o trabalho de vocês no campo. E como a gente tem 80% de profissionais meia boca, vamos dizer assim, vocês nadam de braçada, porque vocês são referência, vocês são diferentes dos outros, do mundo dos 80%. Então, você vai para dentro das empresas, você vê que tem um monte de coisa errada aí. Para fazer um trabalho de levantamento de crédito, identificação, é até fácil. Com todo esse conteúdo que a gente passou aqui para vocês, fica muito mais fácil. O ponto que eu queria destacar aqui, como a gente entrou, é a questão de formação de preço. Vocês precisam dominar isso. Não é porque eu estou querendo passar curso para vocês, não. É que é a minha visão de que um tributarista, um profissional de alta performance tem que ter. Formação de preço é requisito para os senhores. Precisa dominar. Por quê? Porque vai influenciar aqui, ó. Influencia na contabilidade, no resultado, na margem. Eu preciso ajudar os caras de venda, preciso ajudar os caras de suprimentos. Então, senhores, dominem esse aspecto da questão de formação de preço. Acho que a gente vai ter aí muito em breve, não lembro qual que é a data de fato deste curso, mas ele vai ser nesse formato do Zoom, porque é até melhor, a gente vai conseguir vou abrir as minhas planilhas de formação, a gente vai descendo ponto a ponto para esclarecendo. Então, essas são as 3 teses que a gente tinha em relação aos créditos administrativos e judiciais, administrativos, aqueles permissivos, que vão para o seu checklist de levantamento de crédito, e para os créditos, as possíveis discussões judiciais, tá? Agora a gente vai entrar num campo que são os créditos administrativos de forma geral, permitido pela legislação, que estão aí escondidos em instruções normativas e em outros pontos da legislação esparsa e também passa batido. Então, agora vai para o checklist como que a gente identifica esses créditos administrativos para poder fazer esse levantamento, incluir eles também. Perfeito?